Pronto, Leonardo, nossa beleza. gravação, que eu deixo gravado também. Bom dia a todo mundo, Lívia, João Guilherme, pessoal chegando. Muito Dandara, bom. Marcos também tá por aqui. Pessoal, vou logo dando um aviso aqui, porque o tempo vai ser bem curto, né? Temos até as 11 horas, assim, pelo calendário da escola. Então, hoje a responsabilidade do aulão está com o professor Leonardo. Então, já quero agradecer a disponibilidade do professor em estar aqui contribuindo nesse momento muito importante. E deixo aqui outro aviso para vocês. Aqui, no caso, tem 4 alunos para repassar para os demais colegas. Já está disponível a verificação do local de prova, tá? Então, quem ainda não fez essa verificação do local de prova para o Enem, acessa o site do INEP e dá uma olhadinha, tá? Com antecedência, vê com cuidado aí, com calma o seu local de prova, tá? Então, tenha um ótimo aulão aí com o professor Leonardo. Estarei aqui na escuta. Valeu, professor. Bom aulão para Falou, até você. logo. Bom dia a todos. Vamos aguardar só mais uns minutinhos para a gente dar continuidade, na verdade, ao nosso assunto de campo eletromagnético, né? Melhor dizendo, campo magnético. E só que hoje voltado especialmente para o Enem. Tem uma questão muito legal, muito assim típica do Enem que eu trouxe para vocês, que mostram como a gente nos exercícios lá que são propostos no Enem tem que fazer um apanhado, né, dos conhecimentos. O que eu quero dizer é que a gente tem que conseguir integrar todo o conhecimento, né, ao longo dos 3 anos do ensino médio. Geralmente as questões do Enem buscam essa habilidade, né, nos concorrentes, nos alunos. Você deve ser capaz de lembrar dos teoremas, das teorias, não é isso? Vocês já perceberam? Agora chegou bastante gente. Bom dia, desculpa o atraso. Bom dia, tudo bem? Então é isso. Deixa eu aqui partilhar a minha tela com vocês. E aí eu estava falando que vocês já devem ter percebido que os exercícios do Enem, eles buscam explorar os assuntos de uma maneira integrada, né? Então, a gente tem que lembrar não só de um conceito, mas fazer a combinação dos conceitos. E aí a gente estava vendo o campo magnético, eu vou aproveitar para dar uma continuidade no assunto, porque também perdemos algumas aulas, e aí a gente vai explorar exercícios de Enem desse assunto. A gente já vai aproveitar para explorar exercícios do Enem desse assunto. Se vocês estão lembrados da última aula, a gente está estudando o campo magnético, né? Aquele fenômeno que ocorre com os ímãs, né? A capacidade do ímã atrair objetos metálicos, ou melhor, magnetizados, né? Que não precisa ser necessariamente um objeto metálico, mas ele deve ser magnetizado, onde apresenta essas polaridades, né? Um polo norte e sul, que a gente denomina, e que então tem ação sobre uma determinada região do espaço. Então ele age numa determinada região do espaço. Se a gente tem um objeto magnetizado que se aproxima desse ímã, ele vai ser atraído. Então os fenômenos magnéticos acontecem basicamente dessa maneira. A gente viu também que, surpreendentemente, a corrente elétrica, isso é muito importante, tá, gente? A corrente elétrica,
é capaz de produzir um campo magnético. A passagem de corrente elétrica num fio elétrico produz campo magnético. Tanto que nessa época aqui, 1820, o experimentador, né, o cientista Ørsted, ele descobriu que essa passagem de corrente elétrica produz esse campo magnético. A única coisa ruim que a gente tem aqui é que toda hora tem que liberar aqui a entrada. E aí eu volto para os nossos slides. Ok? Bem, aí agora a gente tem que ver a matemática da coisa. Como a gente ao longo dos tempos vem observando, né, a linguagem matemática é a tradução aí dos fenômenos físicos. Então, a gente observa os fenômenos, identifica suas características e aí já traduz isso para um matematiquês. Nesse caso, o campo magnético que passa por um fio, a gente estuda primeiro esse tipo aqui, olha, se a gente pega um fio metálico e faz um círculo com ele, a gente tem o que a gente denomina de espira. E se a gente faz passar uma corrente elétrica nesse fio curvado, nessa espira, a gente tem a produção de um campo magnético. E aí, como a gente está acostumado também lá na eletricidade, né, assim como o campo elétrico, o campo magnético é representado por um vetor. O vetor é aquela setinha em matemática, uma setinha orientada, que tem um tamanho, né, que representa a intensidade daquela grandeza. Estão lembrados disso? Então eu vou mostrar aqui, ó. Ela tem direção, sentido. Isso, perfeito. Então a setinha identifica um vetor que ele tem direção e sentido, como Esther acabou de mencionar, e o tamanho da setinha identifica a intensidade da grandeza. Ela poderia, né, quando a gente conversou sobre campo elétrico, se referia ao campo elétrico. Agora a gente está se referindo a um campo magnético. É bem semelhante, mas a gente destaca que o campo magnético, ele tem umas curvinhas, né? Olha aqui o desenho, tá vendo? Então, até agora a gente só tinha observado campo elétrico e eles eram retilíneos. Agora ele tem essas curvinhas aqui, o campo magnético. Então vai ter que ter uma matemática, né, que se preocupa com a descrição dessas curvinhas aí, certo? No ensino médio a gente limita melhor as coisas, limita mais as coisas, e a gente vai estudar o campo magnético, olha, numa região em que ele é retilíneo, ou seja, e preferencialmente uniforme, tá certo? Para ficar com a matemática mais adequada, assim, para o ensino médio. Bem, mais certinha, né? Isso é mais certinha, exato, mais adequada. Eu digo adequada porque para a gente tratar vetorialmente dessas curvas aqui, olha, a gente precisa da matemática do cálculo, né? Que alguns já devem ter ouvido falar. Quem se interessa por essa área de engenharia e de exatas e vai fazer um curso, opta por um curso na área, estuda o cálculo e aí você consegue traduzir bem adequadamente esses vetores fazendo curva, vamos dizer assim. E aí que é legal, aí que é interessante. Mas aqui também é muito interessante. E aí, pela primeira vez, a gente vai calcular o campo magnético numa espira, numa curva dessa, olha, a espira aqui. Não precisa ser uma curva perfeita, né? Mas entendam que isso daqui é uma curva perfeita. Eu vou tentar aqui melhorar o desenho, porque a gente tem que, olha, observar o raio desse círculo, tá vendo? O raio desse círculo
é importante na descrição do campo magnético. A gente tem uma corrente elétrica passando pelo fio que está curvado, e aí o campo magnético gerado nessa espira é dado por esses elementos aqui, olha, esse μ0, que eu até brinquei aula passada, μ0, não é μ0, é μ0 que... Qual é o valor do μ0? É a permeabilidade magnética. Olha aqui o valor dela. É uma constante, lembram que eu falei com vocês? Assim como no campo elétrico a gente tem uma constante, no campo magnético também. O valor dele é 4 vezes π vezes 10 elevado a 7. Aí vem aqui as unidades, olha. Tesla por metro por área. Certo? Então, os elementos importantes aqui para o cálculo do campo magnético é o raio dessa espira, certo? Ele vem aqui, olha, no denominador, e o campo e a corrente elétrica. Portanto, campo magnético é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica e inversamente proporcional ao raio da espira. Pergunto a vocês, se quanto maior for essa espira, o que vai acontecer com o campo magnético? Vocês acham que ele aumenta ou diminui? Eu acho que ele aumenta. Será? Pensa direitinho. Olha, quando uma grandeza é inversamente proporcional à outra, quando se aumentar, ela diminui. Quando uma aumenta, a outra diminui, perfeito? Então lembrem-se disso, valeu? Quanto maior o raio de uma espira, isso vai fazer com que o campo magnético diminua. Em compensação, quanto maior a corrente elétrica, aí sim, maior será o campo magnético. Tá bom? Então, olha, se você aumenta a corrente, você aumenta o campo magnético. Vou mudar aqui a cor. Se você aumenta o raio da espira, você diminui o campo magnético. Correto, gente? Então, as características matemáticas aqui principais para o cálculo do campo elétrico numa espira é essa que a gente acabou de mencionar. E aí a gente vai em algum momento lá na frente fazer um exercíciozinho, tá bom? A direção do campo magnético vai ser sempre perpendicular ao plano da espira. Então, olha só, a gente está desenhando esse círculo aqui, ele está no plano. Vocês estudam lá em matemática, sabem o que é um plano, né? Se a gente está usando a tela do computador, vocês estão vendo aí a espira desenhada no plano da tela. O campo magnético, agora a gente precisa de um pouquinho de abstração. O campo magnético é perpendicular ao plano da espira. Se o plano da espira é o plano da tela, o campo magnético, nesse caso do meu desenho aqui, ele está saindo da tela ou entrando na tela? Vocês conseguem entender o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? É assim, ó, deixa eu fazer deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma representação. Ó, eu vou pegar aqui o celular. Aí, o plano do celular é aqui. O campo magnético é o lápis. Ele pode, ó, sair, ou seja, está saindo da tela do celular, ou pode estar entrando, ou pode estar ao contrário, entendeu? Ou pode estar para esse lado aqui, ó, entrando ou saindo. Vocês conseguem perceber o que eu estou querendo dizer? Sim, dá para entender. Sim. Né? Então, o campo magnético, o vetor,
ele vai estar saindo da tela ou entrando na tela? Para a gente poder representar isso num desenho, nesse caso, estará saindo, né? Está saindo aqui, tá certo? Ai, pelo menos uma coisa eu acertei. Para a gente visualizar essa questão, é necessário um pouquinho de abstração aí, porque, né, inclusive remotamente, mas eu acho que eu consegui mostrar para vocês. No desenho, para a gente fazer essa representação, a gente vai pensar no seguinte, olha, é uma seta que descreve o vetor. E uma flechinha ou uma seta, ela é desenhada como, gente? A seta... Opa! Cadê o negócio aqui? A setinha, ela tem a ponta da seta e tem o rabinho da seta, que é as peninhas, né? Não tem uma coisinha assim? A seta, uma flecha não é representada assim? A flecha tem a ponta e tem a cauda da seta, vamos dizer. Para representar no desenho que o campo está saindo, imagine se uma flecha viesse de encontro a você. O que é que você vê da seta? Você vê a ponta só, né? Se ela vem ela vem perpendicular à sua visão, ela vem só... Você não vê a pena. Você não vê a pena. Você não vê a pena, você vê só um pontinho, né? Então a gente vai representar assim, ó. Um círculo com um ponto é o campo magnético saindo da tela. Se ele estivesse entrando na tela, aí o que você vai ver? Você vai ver o rabinho da seta. Aí a gente vai representar assim, ó, com um xizinho. Então, bolinha no centro de um círculo, bolinha no centro de um círculo é campo magnético saindo. Xizinho dentro de um círculo é campo magnético entrando na tela. Percebeu, galera? Então, é legal essa parte da física, que a gente usa essas representações aí, são as regras do jogo que a gente precisa conhecer. Até agora, tudo bem? Na representação do vetor, campo magnético, são bastante novidades, né? Olha só que coisa, né? São novidades aí interessantes. Mas está certo essa representação? Se vocês verem um pontinho... A representação é fácil, né? Isso. E xizinho é entrando. Ok, olha, tá vendo aí, ó? Aqui ele desenhou a espira atravessada, né? Ela não tá no plano, digamos aqui, da tela. Por isso que olha o vetor campo magnético. O vetor está saindo, mas ele mostrou inclinado para mostrar para vocês que o desenho quer dar a impressão de que não está no plano da tela. A espira está um pouco virada, tá vendo? Então você tem um ângulo aqui, olha. Um ângulozinho, tá vendo? Isso daqui, depois para representação da força magnética, vai ser interessante. Tá bom, pessoal? Então, olha, no campo elétrico, a gente via força elétrica e campo elétrico. Então, a gente via esses dois elementos, esses dois conceitos físicos. No magnetismo, a gente tem, né, coisas semelhantes, mas de comportamento diferentes. Nós temos força magnética, já adiantando para vocês, e o percursor ou mensageiro dessa força magnética é o vetor indução magnética ou campo magnético. Tá vendo? Então, são coisas aí que a gente precisa assimilar. Tá bom.
vocês colocarem várias espiras para fazer o percurso, né, do seu circuito elétrico, né, você vai ter um campo magnético potencializado por esse número de espiras. Percebem? Então, olha, você pode ter uma coisa desse tipo aqui, ó. Uma série de espiras. Se vocês têm curiosidade, ou vocês já viram alguma coisa desse tipo, abre um radinho, por exemplo, um rádio daqueles antigos, mais antiguinhos, ou em alguns circuitos eletrônicos vocês ainda encontram essas bobinas, são chamadas de bobinas. Uma bobina é uma coleção de espiras, uma bobina elétrica. Bobina. Tá vendo? O que é uma bobina? É uma maneira de a gente potencializar um campo magnético. A gente terá o campo magnético de uma espira multiplicado pelo número de voltas que aparecerem aqui. Tá vendo que legal? Justapondo-se N espiras iguais, nós teremos uma bobina onde a intensidade do vetor indução magnética vai valer o campo magnético de uma espira vezes o número de voltas. Perceberam? Então, há uma maneira de potencializar o campo magnético dando várias voltas no seu fio. Então, novamente, nós teremos uma corrente elétrica aqui passando. Ai, meu Deus. Uma corrente elétrica passando e vai gerar um campo magnético da mesma maneira que na espira, só que agora potencializado pelo número de voltas que essa bobina tem. Então guardem essa informação aqui também. Nós já analisamos, o campo magnético é inversamente proporcional ao raio dessa circunferência que é formada a bobina e diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. Engraçado, né? Porque a gravidade é o contrário, né? Se aumentar o raio, aumenta a força gravitacional, né? Você está comentando aqui da força gravitacional. Vamos lembrar como é a força gravitacional? A força gravitacional é assim, ó. Ela tem uma constante também, G, depende da massa do planeta maior ou da massa do objeto maior e a massa do objeto menor, dividido pelo raio ou a distância entre essas massas ao quadrado. Ok? Lembram disso? Ah, o raio, no caso, está se referindo à distância, né? Mas eu queria dizer, tipo assim, o Sol não é uma bola. Aí quanto maior, mais vai ser a força gravitacional que ele vai exercer, né? Exercer. Ah, sim, porque não necessariamente, porque isso daí depende da massa. Pode ser que uma estrela seja muito, muito grande, maior, mas que tenha uma densidade menor. Você está entendendo, Esther? Então, explodiu a minha mente. Depende da densidade desse corpo que você está mencionando, entendeu? Quem vai dar essa característica de uma maior ou menor gravidade não é necessariamente o tamanho, mas a massa desse objeto. Entendi. Desculpa atrapalhar, pode voltar, compreende? desculpa. Tudo bem, mas é importante, são curiosidades aí bacanas. E agora, se o condutor for retilíneo, a gente estudou a situação de uma espira. Se o condutor agora for retilíneo, um fio reto, nós também teremos produção de campo magnético, da mesma maneira. E aí você vai ter uma modificaçãozinha na fórmula. Olha só que interessante. Por questões matemáticas,
né, há uma alteração no cálculo desse campo magnético e aparece um π aqui na história. Percebeu, pessoal? Então, olha, campo magnético na espira é diferente do campo magnético no fio, no condutor retilíneo. A modificação é apenas essa. A gente inclui um π aqui no denominador. Tá vendo? Olha, olha a diferença. A fórmula na espira é só um 2. E no fio retilíneo vem um 2π, tá bom? Mas continua sendo diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional ao raio, onde agora o raio vai ser essa distância, né, que vocês têm aí. A distância até um ponto P, tá vendo? Esse R, olha, agora é a distância do fio até o ponto onde a gente quer definir o campo magnético. Correto? Bem, a direção do campo magnético no fio agora é tangente à linha, né, do campo magnético, e o sentido novamente é determinado por essa regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? Vou mostrar aqui para vocês. Tem uma figura melhor que eu acho que eu encontrei aqui do que está no slide. Deixa eu ver, é esse. Olha aqui. Essa é a regra da mão esquerda. A regra da mão direita, ó, se vocês observarem, você coloca os seus dedos aqui. O dedão representa a velocidade, os outros dedos vão representar o campo magnético e a palma da mão vai mostrar onde está a força magnética. Nesse caso, ela está saindo da palma da mão. A gente vai ver melhor nos exemplos aqui que eu preparei como utilizar essa regra, tá bom? Mas já adiantando, a gente faz a representação dos vetores aí de importância na nossa análise com a palma da mão, tá certo? É bem interessante, são coisas aqui que a gente utiliza, olha. Então, nesse caso, que a gente tem corrente, a gente usa o dedão para representar o sentido da corrente. E o campo magnético será os outros dedos, tá vendo? Então, é como se você conseguisse representar a curva fazendo isso, olha. Você curva seus dedos e indica que o dedão é o sentido o dedão é o sentido da corrente e os outros dedos é o sentido do campo magnético. Aí, olha, ele representa aquela curvinha que o campo magnético está fazendo lá no desenho, tá vendo? Então você tem corrente para cima, dedão, e campo magnético, olha, fazendo isso, fazendo o quê? Um contorno no sentido anti-horário. Se for o contrário, se a corrente estiver descendo pelo fio, percebam que os outros dedos vão representar o campo magnético fazendo uma curva no sentido horário. Tá vendo? Isso é muito interessante, assim. Talvez vocês estejam pensando, nossa, que maluquice. Mas é a maneira que a gente tem de fazer a representação do vetor campo magnético. A gente associa aos nossos dedos e a corrente elétrica fica sendo representada pelo dedão e os outros dedos representam um campo magnético. Então, se a corrente estiver passando pelo fio, se estiver passando, subindo, o campo magnético está contornando o fio magnético, o fio, né, condutor, melhor dizendo, no sentido anti-horário. Se estiver descendo, se a corrente estiver descendo no fio, aí olha só,
o campo magnético está contornando no sentido horário. Conseguem prestar atenção nisso, perceber isso? Esses desenhos aqui representam, então, esse comportamento do campo magnético. É necessário a abstração aí para entender esse desenho. Eu espero ter conseguido mostrar para vocês. Meu braço ficou sendo o fio e a corrente está subindo pelo fio. Então você bota o dedão indicando o sentido da corrente. Então está subindo. E os outros dedos representam o campo magnético. Ele vai fazer uma volta sobre o fio. Mas essa volta é no sentido, neste caso, anti-horário, contrário do relógio. Se a corrente estiver descendo no fio, aí o campo magnético criado é dando uma volta no sentido horário. Perceberam esse desenho? Consegui passar a ideia? Fica um pouco confuso. Então, vamos olhar o desenho de novo. Ó, esse desenho está mostrando aqui. Tem um fio e uma setinha azul nesse desenho, correto? Tem um fio... Aí, esse cilindro marrom vai ser o meu dedão. Não. O seu dedão é aqui, ó. Tá no desenho. O dedão mesmo do desenho. O cilindro marrom é o fio por onde passa a corrente. Ok? Certo. Aí, olha, a setinha azul que indica a corrente está para cima. Então você coloca o seu dedão representando essa setinha azul, que indica o sentido da corrente. Tá bom? Os outros dedos indicam o sentido do campo magnético. E aí vem essa setinha curva. Aqui cinza, tá vendo? Em cinza você tem uma setinha. É como se estivesse girando a minha mão. Quando é como se estivesse contornando o fio marrom, tá certo? Então, os dedos que sobraram, você tem o dedão indicando a corrente e os outros dedos indicam o campo magnético que está contornando o fio. Contornando em qual sentido? Num sentido anti-horário. Melhorou agora? Sim. Obrigada. Pronto. E aí, olha só, novamente a gente pode potencializar o campo magnético que passa no fio se a gente enrolar várias... eu vou fazer... né, eu tenho um eixo aqui com uma barra de ferro, um cilindro de ferro, e eu vou fazer a espira dar várias voltas nessa barra de ferro. Aí a gente não tem mais uma bobina, agora a gente tem o que a gente denomina de solenoide. Então nós temos 3 elementos. Eu posso ter uma bobina, que é um fio enrolado várias vezes. Eu tenho um condutor elétrico, que é um fio só esticado, retilíneo. E eu tenho agora uma bobina, só que eu coloquei dentro da bobina uma barra de ferro. Aí eu tenho também um campo magnético nesse elemento. Como é que a gente calcula o campo magnético neste caso? Neste caso, nós teremos o número de bobinas, o número de voltas, né, é dado por N, e eu tenho que levar em consideração o comprimento L desta barra. Tá vendo? Então, essa barra, ela vai ter um comprimento, e aí, quantas voltas são possíveis de ser dadas nessa barra, a gente conta, e a gente multiplica pela corrente.
sempre mantendo a constante de permeabilidade magnética. Tá vendo esse Mi? São que horas aí? Faltam 10 minutinhos, né? Com 10h50. Ah, não, são 35 minutos de aula, 10h50, faltam 10 minutos. Eita. Bem, esses são as 3 situações que a gente pode utilizar para cálculo do campo magnético. Nesse caso, a gente tem também aquelas orientações. Se a bolinha estiver, a bolinha aqui no centro do círculo está querendo dizer que o campo magnético, nesse caso, está saindo, e o xizinho que o campo magnético está entrando. Tá vendo aí? Vamos ver se a gente consegue falar sobre o exercício em 10 minutos. Tem uma parte do slide que eu vou deixar com vocês que fala sobre o campo magnético terrestre. Vocês sabem que o planeta Terra, devem saber que o planeta Terra tem essa proteção magnética, né? Isso é muito interessante. Protege principalmente o planeta das erupções solares. Quando o Sol, produzindo a sua energia, explode, lança várias labaredas aí que a gente agora está enxergando, né? Tem imagens do Hubble. Vocês viram, o Sol estava até dando um sorriso, tinha um smile do Sol. Vocês viram na internet? Foi engraçado, eu vou mostrar isso. Eu não vi, não. Olha aqui, imagens do Sol dando um sorrisinho. Cadê? A Solar do Mamamoo. Tem? Apareceu a cantora, que o nome dela é Solar. Ué, não tem? É da NASA a imagem? Aqui. Olha o Sol, tava rindo. Mentira! Olha aí. Que fofo! Que fofo, né? O Sol tava rindo esses dias. Tá assustador, né? Tá assustador. Assustador. Tá um pouco assustador. Mas assim, fofo o fato dele sorrir. E teve também essa foto aqui, ó. Do Halloween. Aqui já é mais, né? Parece aquelas abóboras. Mas isso são explosões. É isso, hein? Tem? O que é isso, professor? O sorriso e os olhinhos, é o quê? São explosões solares poderosíssimas e elas liberam partículas eletromagnéticas que podem interferir e acabar com o nosso sistema de comunicação, por exemplo. Então, na verdade, parecem aí bonitinhas e tal, mas elas são erupções solares. São erupções nucleares. Isso daí libera uma energia nuclear que a gente não consegue mensurar direito. Aliás, mensura, mas a gente não tem a ideia da intensidade disso. Pode torrar. Parece até uma linguinha. Parece até uma linguinha. Isso pode torrar todo o sistema de telecomunicação mundial. Então, o que protege o planeta dessa o campo magnético, isso mesmo, Caio. E aí protege o planeta e, enfim, por isso que se estuda o campo magnético, dentre outras utilizações. Tá vendo aqui, olha, o Sol, quando explode, manda uma série de partículas intensamente energéticas e o campo magnético da Terra nos protege. Tá vendo que legal? Então é uma curiosidade da física aí que a gente estudou aqui, um pouquinho pesada, mas que tem essa curiosidade. E a força magnética, só para a gente concluir, eu acho que o exercício a gente vai ficar devendo. Tá? A força magnética tem a ver com num condutor, viu? Um condutor retilíneo. Tem a ver com a intensidade da corrente, com o campo magnético, com o comprimento do fio e com o seno de um ângulo
que nesse caso é formado entre o campo magnético e o comprimento do fio. Como é isso? Olha só, a gente tem, por exemplo, aqui, tem um fio aqui fazendo um L, tá vendo? A seta vermelha representa a corrente elétrica passando nesse pedaço de condutor. Tem um fio condutor retilíneo aqui na horizontal e outro na vertical. Um fio fazendo um L. E ele está permeado, ele está dentro de um campo magnético B que está saindo do plano da tela. Porque você tem um círculo com várias bolinhas. Então, se a gente coloca um fio dentro desse campo magnético, o que ele vai sentir? Ele vai sentir uma força atuando sobre ele. Essa parte do condutor sente uma força puxando nesta direção, nesse caso no desenho aqui para baixo, e essa parte do condutor sente uma força puxando aqui, olha, para o lado direito. Tá vendo que interessante? Então, qual é o princípio desse funcionamento? O princípio desse funcionamento é um princípio de um gerador elétrico. Como é que as hidrelétricas fazem? Você monta um circuito aí com uma espira e que a passagem da água por uma turbina faz com que a corrente gerada ela fique se alternando, entendeu? E isso faz girar a espira. É o princípio básico de produção de energia que é oriundo desse comportamento aqui da natureza. Se você coloca um circuito elétrico para funcionar dentro de um campo magnético, ele pode começar a girar, entendeu? E aí vocês veem um motorzinho, talvez aí nas aulas de robótica os meninos brincam com uns motorzinhos que tem o seu princípio de funcionamento originado aqui nessa ideia do campo magnético. A gente vai explorar isso melhor. Olha, gente, só para a introdução aí do exercício que a gente vai resolver lá no iniciozinho na nossa primeira aula presencial, é um exercício do Enem que envolve tudo isso. Não vai dar para a gente comentar muito agora, mas olha aqui um desenho que aparece num exercício de Enem. Envolve um condutor elétrico, um fio, tá vendo? Tá escrito aqui. Envolve a passagem de corrente sobre esse fio. Tem um campo magnético que, nesse caso, está saindo ou entrando no plano da tela, no plano do papel? Saindo. Saindo não, tá entrando, é o xizinho, olha. Xizinho é entrando, porque você tá vendo o rabinho da seta. Se tivesse as bolinhas no meio do círculo, quer dizer que o campo magnético estava saindo. Lembra? Como está com o xizinho, ele está entrando no plano da tela. É mesmo, é a peninha. É, a peninha. E aí, olha, tem envolvido aí no exercício velocidade, quer dizer, se tem força puxando o fio vai se mover com uma determinada velocidade. E aí o cara ainda enfia aqui uma mola para segurar esse fio, e é o princípio de um dispositivo de fechadura. Quando isso passa na catraca, olha, é como se estivesse fazendo um clique, né? Trec. Vocês veem um portão eletrônico? O portão eletrônico faz esse barulhinho, né? Clac. Que é nada mais nada menos que um movimento de um dispositivo desse. Aí quando faz o movimento, a mola é esticada e ela volta para a sua origem, trazendo o fio para o lugar de volta, tá vendo? Então, olha, é um dispositivo de uma fechadura elétrica, melhor dizendo, né?
uma fechadura elétrica. E aí, olha, é isso que eu estava falando no início da aula. Exercícios do Enem vão misturar uma porção de conhecimentos. Esse exclusivamente será resolvido com a força elétrica, que a gente acabou de olhar, é aquele Bill, né? Bill vezes seno de θ, onde B, essa aqui, ó, vou escrever aqui. A gente vai resolver na nossa primeira aula na presencial, no retorno. Semana que vem. Vai ficar aí como é que fala? Vai ficar devendo. Vai ficar devendo, Mas eu queria uma outra palavra, eu acho melhor assim, dizendo, vamos ficar na expectativa da solução desse problema. Sim, é melhor. Hã? É melhor enxergar de outra forma. Não é? Vamos ficar na expectativa de usar a força magnética para a resolução deste probleminha aqui. Os curiosos estão livres para pesquisarem e procurar já, assistir um videozinho, como é que a gente vai misturar tudo isso aqui, né? Primeira coisa que a gente vai perceber é que eu vou precisar usar a fórmula de força magnética, mas já que tem mola, a gente tem que usar que tipo de força também? Força elástica. Elástica. Então, lembrem-se, Enem vai fazer um apanhado de vários conhecimentos. Quem lembra o que é a força elástica? É aquela que você comprime e volta no lugar, então você estica e volta. Muito bem, exatamente. Matematicamente, ela é dada por isso aqui, ó, kx. Não é isso? Força elástica. Onde K é esse coeficiente de elasticidade, né? De deformidade da mola. E X é o quanto ela se desloca. Lembram? Mas enfim, gente, vai ficar aí com essa curiosidade para a próxima aula. Foi pouco, 45 minutinhos, foi pouco mas a gente avançou bastante, né? Nessas ideias aqui do campo magnético, nessas curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui o slide em PDF aí para vocês ficarem com material para revisão. O senhor enviou do grupo já? Foi, né? Então tá bom. Eu vou mandar essa nova versão, porque tem essa partezinha de força magnética. E eu acho que na versão anterior não tem. Tá bom, pessoal? Alguma duvidazinha? Tudo bem? Foi bom? Gostaram? Foi, assim, intenso. Eu vou revisar tudo, reescrever o slide todo, porque a minha cabeça chega a estar doendo. Intensa. Eu concordo. Intensa. Esse assunto, por isso que deixam para o último período do ensino médio, porque a gente já tem que estar calejado, já tem que estar com a cabeça bem adiantada, assim, conhecendo os vetores, sabendo o que são vetores e tendo essa abstração. Vetor entra, vetor sai. Então é preciso isso mesmo, Esther, muito bem. Revisem, qualquer coisa, entre em contato, estamos aí. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigada. E vamos lá. Tchau, tchau. Até a próxima.